Oi pessoal, tudo bem? Como vai? Hoje o tema é muito interessante. Como olhar o passado com leveza? Já aconteceu com você de você ter passado alguma coisa no passado e você decidir esquecer aquilo? Não vou mais lembrar, isso está me prejudicando. Tá bom, só que dali a pouquinho vem, vez após vez, e fica na sua mente aquele acontecimento e você quer esquecer e não consegue? Já aconteceu ou está acontecendo com você neste momento? Então fique comigo que você vai descobrir por que isso acontece, como lidar com isso, ok? Então hoje nós vamos falar como olhar o passado com leveza. Se já aconteceu isso com você, de querer esquecer algo e aquilo ali ficar incomodando, né? Como aqueles pensamentos repetitivos voltando, vez após vez. Oi, Júnior. Seja bem-vindo. Então, se isso já aconteceu com você, você sabe que é sofrimento, né? Porque quando isso acontece, de vez após vez aquele acontecimento voltar à nossa mente, isso aí paralisa a gente não consegue fazer as coisas que a gente tem que fazer, não consegue focar, não consegue, às vezes você vai fazer um estudo pessoal, não consegue. Por quê? Porque aquele pensamento fica ali, ocupando espaço, né? E no racional você sabe, você entende que aquilo ali não devia estar ali. Talvez algum parente seu já te falou isso, talvez você mesmo pesquisou e viu que não deve ser assim. Talvez até você já fez algum tratamento com psicólogo, psiquiatra, e você sabe, né? Que você não pode viver do passado. Mas só que você saber é uma coisa, mas aplicar é outra, né? Porque o saber fica aqui, né? Na mente. Nesse momento você está usando o racional, porque você está escutando, você está assimilando e você está entendendo. Mas quando na hora mesmo de aplicar, aí que vem, né? Mas sabia que existem técnicas para isso? Você não precisa de continuar sofrendo para sempre. Mesmo porque a neurociência e outros estudos comprovaram, né? Que é mais fácil do que se pensa. Porque antigamente as pessoas achavam muito complicado e rotulavam as pessoas, né? Diziam, você é assim mesmo. Não tem jeito não, você tem que lidar com isso. Como se fosse uma coisa que não tivesse solução, mas tem sim, tem solução. Então fica comigo que a gente vai entender, por exemplo, por que isso acontece primeiro, né? Depois como lidar. Oi, Jaque, bem-vinda. Chegou, fica à vontade. Gente, tá calor aí? Porque tá muito calor. Deixa até uma garrafinha aqui, ó. Eu quero que vocês interajam comigo. Tem gente que já está interagindo ali. Façam perguntas. Vocês podem clicar ali no coraçãozinho, compartilhar. Que às vezes, talvez não acontece isso com você. Você tem facilidade, né? Nada te vem para te incomodar, coisas do passado. Mas às vezes você conhece alguém. Então você pode ficar à vontade para partilhar, para que esse conhecimento chegue a outras pessoas também, porque isso se chama educação emocional. Tá demais o calor, né? Rodrigo, Believ, chegando, o Igor, o Anderson. Gente, muito bem-vindos, viu? Boa tarde, Igor. Então, isso aqui, gente, a educação emocional é uma coisa muito séria, porque nós vivemos num tempo que a gente precisa de ter um bom gerenciamento das emoções, né? Porque nós estamos passando e vamos passar por situações que vão exigir isso de nós, uma boa estrutura, né? Então, saber por que é tão difícil esquecer o passado já vai nos ajudar a lidar com ele. Por quê? Porque quando a gente conhece algo, é muito melhor lidar, né? Mais fácil, é igual uma doença que você tem.
eu tenho certeza que a maioria das pessoas, quando o médico fala, ah, você está com tal doença, a primeira coisa é ir lá, né, no Google, ai, por quê? Como que é? O que eu tenho que fazer para melhorar? Então, por que não no emocional? Se eu quero esquecer o passado e fica ali me incomodando, tem também como, tem técnicas, né? Então, o conhecimento, né, como que você ir lá pesquisar como é isso, faz parte do processo, sabia? Então, é por isso que essa live ela é muito importante, porque traz esse conhecimento, né? Eu não quero guardar só para mim. Então, vou passar para vocês, por exemplo, por que quando você decide uma coisa, aquilo ali se torna difícil. É porque lá, quando você decide ser a pessoa que gerencia bem as emoções, que olha o passado com leveza, né? Então, quando você decide isso, lá no seu íntimo você já é aquela pessoa. Você cria aquela pessoa dentro de você. Porque você visualiza, você se vê, né, gerenciando bem. E então lá no íntimo você já é aquela pessoa. Believ está dizendo, ó, convivo com uma pessoa que passou por muitas dificuldades no passado. E hoje ela trata as pessoas como se essas pessoas tivessem culpa e deveriam também sentir o que ela viveu. Então, isso é mais comum do que a gente pensa, né? É culpar outros, né? Como se as outras pessoas tivessem culpa e deveriam também sentir, né? Mas por quê? Gerenciamento de emoções, né? A pessoa não tem. E a maioria das pessoas hoje não tem. Porque já é comprovado, né? Que a ansiedade, ela tem predominado. Mas pensa bem, gente, se vocês... se essa educação emocional atingir mais pessoas dispostas a gerenciar bem suas emoções, aprender como fazer isso, não melhora a situação? Agora, se a pessoa que eu conheço, tal, é desse jeito, aí, no caso, ela poderia tomar essa decisão, né? De conhecer melhor, saber como lidar. Mas e aqui nessa live, você que está me assistindo? E você, né? Você tem conseguido gerenciar bem suas emoções? Isso é importante porque quando a gente vai ter uma educação emocional, é importante aplicar em si mesmo, né? Porque quando eu vivencio aquela situação, depois fica mais fácil, né? Quando eu lido com outras pessoas e as pessoas veem aquele modo que eu lido com elas, então, aliás, pelo exemplo é que elas vão ser ajudadas, entendeu? E então, quanto mais eu tiver essa educação emocional, mais eu vou refletir algo bom ao redor de mim. Porque as pessoas gostam de estar perto daquelas pessoas que gerenciam bem suas emoções. Elas gostam, né? Porque a pessoa ela fica aquele clima bom, né? Então as pessoas gostam de estar perto. Mas como adquirir então essa educação emocional? Então, quando eu entendo o funcionamento, por exemplo, eu decido ser uma boa gerenciadora de emoções. Então, lá no meu íntimo, aquilo lá já é realidade. Diego, como alguém poderia lidar com sentimentos negativos por causa de frustrações ou dificuldades que teve no passado e que vez por outra voltam à mente, né? Como lidar com esses sentimentos negativos? É justamente isso, Diego, que a live, o assunto vai trazer. Como lidar com esses sentimentos de frustrações ou dificuldades, né? Então, o primeiro passo é quando entender, né? Nós estamos falando de educação emocional para depois saber como lidar. Então, eu entendo, você entende que quando você decide ser um bom gerenciador de emoções, aí lá no íntimo você já é essa pessoa. Eu já sou essa pessoa, você já é essa pessoa, lá no seu íntimo, porque você decidiu, você está usando o seu racional, entende? Então lá no íntimo você já se vê essa pessoa, olhando o passado com leveza. Mas o que acontece? Uma outra parte de você, que é o subconsciente, não pensa assim. É seu inimigo?
Não, é seu amigo, mas é porque ele acha que vai te proteger. Essa outra parte de você acha que vai te proteger. Por quê? Justamente devido às frustrações que você passou no passado. Então, quando você decide ser uma nova pessoa, é uma mudança, né? Você dizer, não, eu não quero mais pensar no passado, eu quero olhar para frente, né, tal. Então, isso é uma mudança na sua vida. É uma mudança. E o subconsciente ali, ó, a luzinha vermelha. Pé, 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 pé. Não, você não vai mudar, não. Não vai mudar, não. Não, 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 não. Você não vai mudar. Você lembra que você, no passado, o que aconteceu com você quando você quis dar um passo a mais? Você lembra bem o que aconteceu com você? A frustração que você teve? De jeito nenhum, você não vai mudar, não. Você vai sofrer. E eu não quero que você sofra. Você viu que interessante? Essa outra parte de você te segurando, te brecando, para você não dar esse passo a mais. Por quê? É porque esse subconsciente ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, quando tem a situação de mudança, pronto, já basta para acender a luzinha. Cuidado, 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 você vai sofrer, você vai sofrer. É isso que acontece. Então, nós estamos entendendo o porquê que é um desafio quando decidimos fazer uma mudança para melhor. É isso que acontece. Lá no íntimo já somos. Mas quando vai agir, vem lá, né? Subconsciente. Aí qual é a reação? Irritabilidade, sono, incômodo. Aí você fica encabulado, mas eu decidi ser uma nova pessoa, um bom gerenciador de emoções, e agora eu tô me irritando com qualquer coisinha. Por quê? Esse é um sistema de defesa para que você pare. É como ligar um botão. Quando você fala assim, eu vou mudar para melhor, é como apertar um botão lá no cérebro. Pé, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Aí é onde você fica irritado. Cada um reage de uma maneira. Outros vai lá, deita, né? Se sente incomodado. Então dá efeito contrário. E por que essa educação emocional é importante? Porque quando isso acontecer na prática, você vai lembrar disso. Quando acontecer de você ficar irritado, quando você decidir uma mudança na sua vida e se sentir irritado, você vai lembrar assim, é meu subconsciente que está tentando me proteger. Entende? Por isso que muitos desistem no meio do caminho. Não conseguem, né? Ficam frustrados. Né? Então é bom você analisar. Toda vez que você está fazendo uma mudança na vida, acontece alguma coisa de você ficar paralisado? Fica observando agora, de agora para frente, né? Então, uma maneira, como lidar com isso, né? Aprender a transmutar a emoção. Transmutar a emoção. Alguns falam ressignificar, é a mesma coisa. Ressignificar, transmutar, né? O que seria isso? É você se comportar como um cientista. Como assim se comportar como um cientista? É você analisar seus sentimentos, seus pensamentos, como cientista. Como que o cientista faz? Ele vai lá com os tubinhos dele, né? Passa para cá, passa para lá, analisa, vê o que acontece. Então, eu convido vocês a fazer isso com as suas emoções, seus pensamentos. Até o Diego perguntou, né? Como lidar com esses pensamentos de frustrações, dificuldades do passado? É assim, Diego, estou respondendo agora a sua pergunta. Transmutar a emoção. Transmutar.
Você vai ter eliminado a metade do problema. Como fazer isso, né? Como um cientista. O que o cientista faz, né? Ele como que tira aquela situação, né? No caso emocional, tira aquela situação de dentro de si, coloca na mão. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo assim? O que eu poderia fazer para modificar essa emoção? Então é como se você estivesse com os tubinhos lá assim. Entende? Porque quando você faz isso, você está agindo agora como espectador. Né? E quando você, por exemplo, de agora para frente, quando você querer esquecer essas frustrações, essas dificuldades, e volta, né? Quando volta, aí você já vai pensar, eu tenho que agir como cientista. Então, peraí, o que eu estou pensando que está fazendo eu sentir assim? Com essa angústia no momento. E outra coisa, com o tempo você vai aprender a fazer isso com mais facilidade. Porque quanto mais você faz, mais você aprende a fazer com destreza esse método de cientista. Então, o primeiro passo, por exemplo, nós estamos conversando aqui, normal, né? Estou falando na live, vocês estão interagindo aí e tal. Depois vai desligar a live, cada um vai fazer suas coisas. Aí eu convido vocês a fazer o primeiro passo. Aí vocês vão levar a sua vida normal, mas de repente, se você sentir alguma angústia, alguma tristeza, é porque você lembrou alguma coisa do passado, né? Então, na hora que você sentir isso, na hora você já se pergunta, por quê? O que eu estou sentindo? Qual é o nome desse sentimento? Por que eu senti isso? O que eu pensei que eu senti assim? Talvez você não vai saber no momento, né, o que é. Não lembro, não sei por que eu estou assim. Foi do nada. Não foi do nada. Então, você deixa passar, continua fazendo suas atividades e fica alerta. Na hora que você sentir de novo, aí, opa! O que eu pensei? Aí você vai descobrir o que você pensou. Lá, já que está perguntando, ressignificar tem a ver com mudar o foco do problema, né, Raquel? Vai chegar ainda aí. Por quê? Porque se você só mudar o foco do problema, não vai resolver muito, porque talvez é o que você está tentando fazer até hoje, né? Você está como que não querendo enxergar aquilo lá e mudando o foco, mas isso não tem adiantado muito, porque aquilo lá vai voltar vez após vez. Por isso que existe a técnica, né? Por isso que existe a técnica. Eu estou falando agora a técnica. O primeiro passo é você detectar primeiro o que é. Aí, quando você descobrir, né, o que você pensou que fez com que você sentisse daquela maneira, porque não existe sentimento sem ter pensado algo. Não existe. Se você sentiu, é porque você pensou. Então, o primeiro passo é você descobrir o nome do sentimento e o que você pensou para sentir assim. Certo? Aí descobriu, pronto. Eu lembrei porque aconteceu essa frustração lá no passado, isso não sai da minha cabeça. Aí você conseguiu. Então, agir como cientista, né? Você sabe o que você sentiu e o que causou aquilo. Bom, qual é o próximo passo? Aí que entra o que a Jaque falou, né? Como que eu ressignifico isso? Será que é expulsando aquele sentimento? Gente, não vai adiantar. Expulsar aquele pensamento não vai adiantar. Não vai. Porque quanto mais você resiste, mais persiste. Essa é uma frase que é bom vocês anotarem. Eu gosto que vocês estejam com caneta, papel, porque tem algumas frases que elas são muito fortes e elas não tem contradições nela. Ela é e ponto. E essa frase, ela é real. O que você resiste, persiste. Quanto mais você tenta expulsar, mais vem. Quem é meu aluno aí,
sabe o que isso significa, que já aprendeu. Ó, acha que o ano de 2020, pelo fato do Covid que afetou a vida e a rotina, tem trazido emocional de todos ficar ruim? Com certeza, Diego. Absoluta. Já foi comprovado que metade da população já está sofrendo com isso emocionalmente. Né? Por isso, isso foi um dos motivos que me levou a fazer as lives. Porque, na verdade, eu era coach de emagrecimento. Mas justamente por ver essa necessidade das pessoas, né? Foi que eu abrangi melhor a educação emocional em geral. Porque e tá sendo bom para mim, né? E eu também estou trazendo para vocês isso, né? Porque ninguém merece ficar com esse peso do passado. Porque esse peso do passado, ele pode ser comparado a uma pedra na mochila, né? Às vezes você fez um kit lá, tem sua mochila. Aí imagina você pegar aquela mochila e até tem uma mochila aqui, né? Só para ilustrar, recurso visual. Você pega a sua mochila, aí você pega e põe uma baita de uma pedra. Suponhamos que isso aqui é uma pedra, né? Aí você pega e fala assim, vou pôr essa pedra aqui na mochila. Aí você põe a pedra na mochila. Gente, é ironia isso, né? Porque você pensa bem, você já tem que carregar, você já tem que simplificar a vida. Ainda uma pedra. Não, tira essa pedra, gente. Tira essa pedra. Mas como fazer isso? É o que eu estou explicando agora. O primeiro passo, identificar por que eu estou me sentindo tão mal emocionalmente. Identifica sentimento, identifica o pensamento que causou aquilo ali. Identifiquei? Então transmutar. Mas como que eu transmuto? Seria ilógico, seria irrealístico eu pegar um pensamento negativo aqui e tentar pôr outro no lugar assim, do nada, né? Pá! Por exemplo, eu estou triste, né? Eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. Gente, aí vocês, além de triste, você é mentiroso, né? Porque lá no íntimo você não vai acreditar que você está feliz, então vai continuar. Mas a gente vê nos vídeos motivacionais, tem que pensar positivo. Você sabe que tem que pensar positivo, isso você já sabe, mas o que você sabe tá aqui, ó. E aqui no sentir, como que você consegue transmutar isso? Então é isso que nós vamos saber agora. E se o pensamento for um trauma, Raquel? Já que se for um trauma, a gente sempre fala nas lives que quando é um trauma muito profundo, aí tem que ser um especialista mesmo, nesse sentido. Aí seria o psicólogo, o psiquiatra, né? Mas a live, quando os assuntos aqui, geralmente são pessoas que conseguem, né? Sim, reverter a situação só através de uma educação emocional, dita aqui nas lives. Ou outros também fazem as sessões, né? De 10 sessões, também conseguem. Agora, quando é uma coisa muito profunda, aí a própria pessoa... Por isso que quando a pessoa vai fazer as 10 sessões, a gente primeiro faz uma avaliação para ver se realmente é para a pessoa. Porque, por exemplo, o coaching já não é para uma pessoa que tem uma depressão disfuncional, que é a pessoa lá que fica deitada, não consegue fazer nada. Aí o coach vai dar efeito contrário, porque o coach, ele leva para frente, né? Bora, vamos para frente. Aí, de repente, a pessoa está estagnada e não consegue ir para frente, ela vai ficar pior ainda, porque ela não vai conseguir. Aí ela vai se sentir mais culpada ainda. Então, por isso a avaliação, né? É para você? Então, bora lá. Agora, é uma coisa mais profunda, encaminhada para um profissional. Mas o incrível, gente, eu vou dizer para vocês, porque no caso de trauma, são algumas pessoas, né? Mas na maioria, as pessoas conseguem transmutar, assim, as emoções, ressignificar nas próprias lives. Eu tenho recebido feedback no privado. Pessoas que só ali de ouvir já conseguem, né, lidar com muita coisa. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Então, sabendo passo a passo, né? Então, por exemplo, o saber está aqui, mas e o sentir? Eu sei que eu tenho que pensar positivo, tanto que
essas lives elas não são motivacionais, porque motivacional só fala assim, você tem que pensar positivo. Não, aqui é educação emocional. Não tem nada de autoajuda também. É educação, é você entender a situação para poder lidar com ela de um modo mais fácil. E o modo de entender é esse, o passo a passo. Tô tranquila, senti uma angústia, alguma coisa ruim, não tô me sentindo bem, pode dar até física, né? Uma tontura, alguma coisa que você não tá bem emocionalmente aquele dia. Pera aí, eu aprendi que eu tenho que bancar cientista emocional. Então, o que eu tô sentindo? Que nome, né? Raiva, tô com raiva, ou eu tô com medo, ou eu tô ansiosa, irritada, o que é? Daí quando você define o nome do sentimento, há algumas estratégias práticas para deixar o passado que causou dor. É justamente a estratégia essa que eu tô falando, José de Castro. É essa estratégia, viu? Tem várias estratégias, né? Quem assistiu as minhas lives lá no IGTV, cada vez no final eu dou um exercício diferente. Então hoje hoje o que eu tô falando é o básico, né? Porque o pensamento, o sentimento, sempre vai ter que usar isso nas estratégias. Isso aí significa você conhecer a si mesmo. Porque a gente não costuma dar nome para os sentimentos. E a educação emocional ensina isso, você dá nome. Tem gente que acha que... Fala assim, mas eu nem sei o que eu tô sentindo. Então o primeiro passo é você... diferenciar o que você está sentindo, tentar entender o que você está sentindo. Esse é o primeiro passo, então, se a pessoa não sabe ainda. Aí ela já vai dando espaço. Outro passo, né, que você conseguiu identificar, peraí, mas o que eu pensei que causou aquilo? Outra frase aí que é bom vocês escreverem: não existe sentimento sem ter havido um pensamento. Não existe. Ah, mas eu senti do nada. Não, você pensou. É que você não detectou. Então, continua suas atividades. Na hora que você sentir de novo, você já se pergunta: o que eu pensei? Né? E outra coisa, é bom vocês fazerem isso. Cada vez que vocês vão fazendo isso, vocês vão acostumando e vão pegando bem antes de vocês ficarem mais deprimidos. Porque quando já está deprimido, já está numa situação terrível, aí já fica mais difícil. É igual uma dor de cabeça. Né, Juliana? Com certeza. Dor de cabeça. Vou dar só um exemplo aqui. Você já passou por uma situação que te deu uma dorzinha de cabeça, né? Aí você não ligou, não. Aí dali foi passando, aí dali a pouco dá uma dor tão forte que você vai lá tomar o remédio e não passa. Porque já está na crise, né? Aí não adianta. Aí tem que passar pela crise, né? Então, assim também, no caso da educação emocional. Porque quando você já está naquela angústia, às vezes fica mais difícil. Mas com o tempo você vai aprendendo a detectar antes. Por exemplo, aqui está todo mundo normal, todo mundo feliz, né? E depois você vai sentir uma dor maior. Na hora que você começar a sentir essa dor maior, já é a hora de você já analisar, bancar o cientista. Antes de você entrar na crise. Às vezes vem o medo, né? Tem gente que tem crise de pânico. Então antes, né? Por quê? Eu tô com medo? Por que eu tô com medo? O que está acontecendo que eu tô com medo? Né? Você conversar com você mesmo. Né? Porque o outro lado, que é o subconsciente, ele precisa de orientação. Porque o inconsciente, ele é ilógico. As coisas que ele fala são ilógicas. Então, quando você conversa com o seu subconsciente, você está orientando ele. Né? E não deixa que ele te domine. Né? Você mostra para ele que você está gerenciando as emoções. Então eu parei na parte que como transmutar isso, né? Por quê? Porque até eu estava falando agora mesmo que de repente você passar de um pensamento negativo para um positivo, assim fica um contraste muito grande. Então é onde eu disse, né? Que você tenta pôr o positivo, fala assim: eu sou feliz, mas aí você vai sentir mentirosa, né? Mas eu não sou feliz.
Então, além de triste, eu sou mentirosa. Parei aí, né? Então, continuando. Então, o que eu vou fazer, então, nessa transição aqui? Porque, realmente, eu quero ter o pensamento eu sou feliz. Eu quero, né? Ter o pensamento cheio de gratidão. Mas, como fazer com que esse pensamento negativo tenha uma transição mais suave para o pensamento positivo, sem que eu pense que eu sou uma pessoa mentirosa por estar querendo ser feliz, sendo que eu não sou? Como fazer isso? Então, aqui, essa transição aqui, ó, é que vai te ajudar a realmente atingir essa felicidade que você quer. Qual é essa felicidade? A felicidade é eu olhar para o passado e olhar com leveza e ser apenas lembranças, né? Não algo que me machuque, mas eu lembrar como se fosse alguma coisa que eu lembro e que apenas lembro. Por exemplo, um passeio que eu fiz na praia, eu lembro, só lembro, né? Um evento que teve, eu lembro. Então, já imaginou eu ter essa mesma lembrança de qualquer outra coisa que hoje está me machucando? Mas eu poder lembrar e aquilo lá não me afetar? Então, quando chega nesse ponto aqui, ó, você atingiu sua madureza emocional. Por quê? Porque não é que daqui para frente você não vai ter mais ansiedades. Vai, dificuldades, ansiedades. Quem que não vai passar por isso? Mas você vai passar de uma maneira que você vai conseguir gerenciar bem suas emoções, né? Então, como essa transição aqui? Bom, então uma técnica, né? Visto que eu gosto de falar sempre no fim da live, né? Uma técnica boa para isso é, por exemplo, você tá lá ansiosa. Ah lá, só vou dizer o que o José Castro está falando aqui. Na verdade, Raquel, tem vezes que o passado já é parte do paradigma. O nosso subconsciente, essa parte da mente, gera emoções automaticamente, sim, e aí que fica difícil controlar. José de Castro, é o seguinte, quando gera emoções automaticamente, isso aí chama piloto automático, certo? Por quê? Porque você já está fazendo exatamente o que eu estou falando aqui, você não, qualquer um de nós, né, que estiver ansioso, você está fazendo o que eu estou falando aqui, você, qualquer um de nós, mas para o lado contrário. Você treinou e ficou expert nisso, né? Então ficou gerando automaticamente, porque se tornou um hábito. Nós fazemos coisas com hábitos, né? Dirigir, escovar os dentes, tudo isso gera automaticamente, chama piloto automático. Ah, vem pensamentos vez após vez do passado. Piloto automático. Você habituou nisso, como você habituou a dirigir, escovar os dentes. E no caso da Ana Paula, no meu caso, eu acho que já é clínico, porque tento não ficar ansiosa, angústia, até consigo durante o dia. Mas durante a noite minha mente não para e até acordo assustada. Será, Raquel? Então, o que acontece? Às vezes, por exemplo, clínico, né? A gente tem que tomar muito cuidado com rótulos, né? Porque antigamente qualquer coisa que acontecia, você tem depressão, você tem ansiedade. Então aquilo ali ficava como que um rótulo. E realmente algumas pessoas têm, né? Ana Paula talvez, né? Pode ser também, né? Quem que vai falar isso? O médico, ele que vai te falar isso. Mas o que tem acontecido é o quê? Seja o que for, mesmo que seja um caso clínico, quando a pessoa tem uma educação emocional, aplica as estratégias, às vezes ela não vai deixar de tomar o remédio. Mas ela vai minimizar, ela vai tomar o mínimo possível que ela necessita, mesmo que ela tenha que tomar para o resto da vida, nesse sistema, né? Mas ela vai tomar o mínimo possível. Diferente de outra pessoa que não tiver as estratégias, não tem educação emocional, ela vai se dopar, simplesmente assim. Porque ela vai no médico, o médico o que ele vai fazer? Ele vai aumentar as dosagens, entendeu?
Mas quem que vai falar isso é o médico, né? Sempre, sempre. Sempre a gente fala isso aqui. Pensamentos automáticos negativos. Sim, pão. Ei, Abel Luiz. Muito bom, parabéns, viu? Pensamentos automáticos negativos. Então, para concluir aqui o exercício, porque eu sempre faço o exercício no final, né? Então, na prática, porque eu tô falando, mas e na prática, como que funciona, né? Dá licença só um pouquinho. Bom, na prática, nós estamos conversando aqui e tal, aí depois vai desligar a live, aí vocês vão, na vida de vocês, continuar. Vem aquela angústia. Aí, opa, eu aprendi que agora eu vou analisar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, tal. Ah, eu pensei em algo do passado que me doeu e veio na minha cabeça vez após vez. Tá. Então, em vez de eu colocar um pensamento positivo na hora, que vai ser um contraste muito grande, não. Então, primeira coisa, eu relaxar, respirar, respiração diafragmática, quem é meu aluno já sabe. Respira, segura um pouquinho, solta, espera um pouquinho. De novo, respira, para um pouquinho, solta, espera um pouquinho. Aí o que vai acontecer? Na hora que você respira, você já está dando comando para sua mente. Na hora que você começa a respiração, é como você já estiver dizendo assim para o seu subconsciente: olha, eu entendo o que está passando agora. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está sentindo muita dor. Eu entendo você. Mas vamos conversar. Vamos raciocinar. Isso que você está sentindo, eu aprendi que é uma coisa que você está pensando, mas não é lógico. Porque você me protegeu já no passado com esses pensamentos. Eu entendo que você quer me proteger, eu te agradeço por isso. Mas agora eu estou adquirindo educação emocional e eu já sei que você está assim porque você está desesperado, você precisa de orientação. Então, qual seria essa orientação? Vamos pensar? Agora eu já sou uma pessoa diferente. Quando aconteceu lá no passado, eu não tinha essa educação emocional, eu não tinha entendimento. Mas agora eu já sou outra pessoa, já sou uma pessoa madura, eu já posso dar os meus passos para frente. Então você pode ficar tranquilo, eu sei que vai passar. Você está ansioso, com medo, mas vai passar. Vai passar. Pode ficar tranquilo que vai passar. Aí você continua respirando, respirando. E aquilo ali vai ser como uma onda no mar. A onda vem e volta. Então não adianta você querer parar a onda, entende? Você querer pôr um outro pensamento no lugar. Para a onda, não é assim, você está resistindo. O que eu resisto persiste. Então deixa a onda vir, aí depois ela vai embora. Então aproveite este momento quando a onda vier e aproveite esse momento. Respire fundo e pense: eu vou aproveitar esse momento para eu fazer minha pesquisa de cientista. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Essa é uma oportunidade de eu fazer isso. E se eu estou fazendo isso é porque eu estou crescendo. Eu estou ficando mais madura espiritualmente. Então aquele período ali de ansiedade transforma em aprendizado, em crescimento, em desenvolvimento.
E daí eu já me torno uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu cresci emocionalmente, né? Então, quanto mais eu fizer isso durante o dia, mais resultado eu vou ter. Mas quando a onda vier, deixa ela passar. Tem o ciclo dela, depois ela volta. Viu? Não teve resistência. Ela apenas veio e foi embora. E o subconsciente, cada vez que você fizer essa técnica, o que vai acontecendo? Ele vai entendendo. E ele vai cedendo. E vai vendo realmente o que é melhor. Por quê? Porque aí o seu racional, ele está predominando de uma maneira suave, sem resistência. Apenas esperando o ciclo. Então o seu racional, ele fica predominando ali. Isso é ressignificar, Jaque. Muito bem. Ressignificar. E agora eu pergunto, qual o resultado disso? Que sentimento você acha que você vai ter? Porque só da gente fazer aqui, você já teve, né? Uma amostra. Né? Parabéns, Raquel. Obrigado por essas orientações. Eu que agradeço, viu? Essa disponibilidade de vocês de estar aqui. Isso aí, Jaque. Muito bem, Abel Luiz. Ajuda aí. O Abel Luiz entende do assunto, viu, gente? Então, eu perguntei aqui para vocês, gostaria até que vocês digita aí, ó, visto que está no fim da live, digita, só da gente ter conversado e saber dessas coisas, como que você está se sentindo agora? O José de Castro já mostrou, né, o sentimento que ele tá, até de gratidão, né, de saber algo tão importante que pode mudar a vida, né, para melhor, no sentido emocional, né, gente, que a gente fala aqui sempre é no emocional. Então, como que você sentiu só de saber que você tem que deixar a onda vir e ir embora? Ó, só de saber que você não precisa de lutar contra ela. Gente, talvez vocês tenham lutado até agora, né? Por isso que vem essa fadiga, esse cansaço emocional, porque tenta lutar com uma coisa que não vai resolver, né? Só vai estressar ainda mais. Desabafar e ouvir é muito tranquilizante mesmo. Isso, Abel Luiz. Desabafar no sentido de conversar, né, ali com o subconsciente, ouvir o que ele tem a dizer, até a gente aprendeu, né, Abel Luiz? Acalma a gente se sente mais leve, como se olhando numa nuvem passando e se desfazendo. Muito bem, mesmo porque esse subconsciente a gente aprendeu que ele tem ali 90%, né? É como um iceberg. Só na pontinha ali seria o racional nosso, né? E o consciente, aliás, o consciente. Temos de fingir que nossos problemas são essas nuvens, sim, e ela se desfazendo. Aí o Abel Luiz deu outra técnica, é a mesma técnica de outra maneira, né? Em vez de eu falei a onda, né? Vem e volta. O Abel Luiz já falou da nuvem, né? A nuvem passando. Não tem como você soprar a nuvem para ela ir embora. Não, ela vai. Ela tem o tempo dela. Ela não vai ficar ali o tempo todo. Ela vai embora, vai se desfazendo, né? Encorajada. Gratidão, Raquel. Aí o sentimento da Jaque é gratidão pela educação emocional, né? Para a gente saber usar isso na gente. Esse é o resultado, gente. Então vale a pena sim a gente investir esse pouco de tempo, assistir a live, para ter esse resultado, né? Eu estava falando do iceberg, então o consciente é só a pontinha, o subconsciente é lá embaixo, 90% mais ou menos, né? Então o que acontece? Aqui embaixo tá todas aquelas frustrações, dificuldades, fica ali martelando, né? Aí quando você trabalha o racional, então o que acontece? Eu já falei em outras lives aqui, se fosse medir isso aí, hoje a maioria das pessoas trabalha com 70% emoção e 30% razão, por aí, vamos dizer assim.
Olha, a gente trabalhando com a educação emocional é o contrário. 70% razão e 30% por aí de emoção. Olha só, isso aqui chama gerenciamento de emoções. E esse exercício que foi dado aqui da nuvem, ou então da onda, você está contribuindo para o racional ter a medida certa. A Julie está falando aqui, ó. Julie. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria, se possível, de uma live falando sobre como não se importar tanto com o que outros possivelmente pensem a nosso respeito. Ai, maravilhoso, Julie. Sabe por quê? Você sabia que isso aí, eu já falei numa outra live, é o pior medo que existe hoje, porque até eu fiz uma enquete, né? Perguntei qual é o maior medo do ser humano. Qual é o maior medo do ser humano? Aí muitos falaram da morte, disso, daquilo. É justamente esse, Julie. Medo do que outros vão pensar a nosso respeito. Vamos fazer uma live, sim, com certeza. Eu gosto de feedback, porque eu trago assunto que realmente vocês querem ouvir, né? Ah lá, a Ana Paula falou que a gente fica leve. Sim, com certeza. Fazendo a estratégia da nuvem, da onda, até eu quero saber na próxima live se vocês fizeram esse exercício e como que vocês sentiram, ok? Porque aqui nós estamos falando, a Ana Paula falou, a Jaque, né? O Abel Luiz falou só de eu fazer aqui, né? No sentido só de orientando. Imagina vocês fazendo, vocês mesmos em casa. Igual a Julita perguntando, quem tem esse problema também? A Ana Paula falou que tem. Fica querendo mostrar o melhor e achar que isso causa frustração. Ela acha que isso causa, né? Ei, mas então vocês vão amar a live, viu? Ah lá, o Abel Luiz falando que é muito comum, sim. A maioria das pessoas que tem transtornos e que não tem isso. Ah lá, já que lembra da live que eu já falei sobre isso, né? Mas vou falar de novo. E aí, a Abel Luiz já falando com a Jaque, né? Então, aqui é legal porque também a gente pode interagir com outros, né? Isso é bom. Gente, beleza. Então, já falei aqui, né? Uma técnica. Se vocês for assistir lá no IGTV, no final sempre dou alguma técnica nova. E eu agradeço vocês aqui. Então, vamos tirar pedra na mochila, né, gente? Tchau pra vocês. Sabe essa pedra que vocês colocaram na mochila, esse passado? A pessoa às vezes quer largar o passado. Eu quero largar o passado. Eu quero largar o passado. Mas tá agarrado lá no passado. Tá agarrado lá. Tá agarrado. Então, a mão tá tão ocupada que não abre a mão para receber o novo. Não abre. Entendeu? Como desapegar? Tem uma live, vai lá depois no IGTV. Por que sou tão apegado? Tem 2 lives, a parte 1 e parte 2, assiste lá. Tem um exercício que eu faço lá para desapegar, serve para o passado também. É muito bom o exercício que eu coloquei lá, assiste lá. Larga, gente, tira essa pedra, fica com a mochila, ó, levinha, simplificada, só o que você realmente precisa, porque lá pra frente tem muita coisa emocionante ainda pra gente passar e sentir, ok? Então, tchau, tudo de bom pra vocês. Até a próximo sábado com outro tema que eu coloco lá na terça, nos stories, no feed, o assunto da próxima live, que tem até dica aí já também. Tchau, tchau, tchau. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, Ana Paula.